Opa, sim, aqui é Mário San do blog mariosan.com.br e esse vídeo é para mostrar como traduzir as URLs e links do Magento. Então vamos começar mostrando pela administração do Magento, onde a gente tem o CMS Páginas. Aqui a gente cria as páginas estáticas da loja, como a página inicial, página de atendimento ao consumidor, sobre a loja, etc. Então, pode ver que ao criar a loja, a gente cria também a URL. Então, se eu for aqui em About Us, sobre a loja, eu posso editar a URL, ou seja, eu posso traduzir ela, botar apenas aqui está About Magento Demo Store, que é no front-end, eu vou mostrar aqui no front-end. Aqui embaixo About Us, se eu clicar aqui, ele abre a URL About Magento Demo Store com essa página. Então, fazer a tradução aqui, eu vou botar sobre e salvar. Então, eu traduzi a URL. Se eu for aqui no link e clicar em About Us, ele já vai gerar um erro, porque o que aconteceu? O link continua apontando para About Magento Demo Store, mas eu não tenho mais essa URL aqui no CMS, porque eu traduzi ela, então eu tenho que ir no link e traduzir o link também. Então aquele link está em CMS bloco de estáticos, em Footer Links. Aqui está o About Us. Então aqui, ó, em URL About Magento Demo Store, eu vou colocar a minha tradução sobre, e aqui eu posso traduzir já o About Us para sobre a loja, ou sobre nós, tanto faz, salvar. Agora eu volto aqui no front-end e vou atualizar a página. Vamos ver o link traduzido sobre a loja. Se eu clicar, ele abre aquele CMS e aqui na URL está traduzido para sobre. Certo? Então vocês podem fazer isso para todas as páginas CMS. Mas alguns desses links, dessas URLs, não são estáticas, não são páginas CMS. Como, por exemplo, aqui o menu superior, o Top Links. Quando a gente clica, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do link entrar. Quando a gente clica no link entrar, ele abre a URL Customer Account Login. Então, como a gente faria a tradução desse link, dessa URL? A gente tem que ir onde a URL é construída, que é no customer.xml. Nesse caso, você precisa identificar os arquivos XML que constroem as páginas, como o checkout.xml tem link, o contacts.xml tem links, o newsletter.xml tem links, o wishlist.xml tem links. Então, eu vou usar o exemplo do customer, mas depois você tem que procurar a construção dos links para fazer o mesmo tipo de alteração. Basicamente, aqui nesse exemplo, todos fazem referência ao top.links e possuem uma action com um método do tipo addLink. E dentro do addLink, a gente informa a URL e o label, o título, essas coisas. Só que aqui, na hora de construir a URL, ele chama um helper, um construtor, que vai criar esse link dinamicamente. E como funciona isso? Então, esse addLink, ele informa um módulo customer. Dentro desse módulo customer, existe um diretório helper. E dentro desse helper, a gente vai encontrar um método chamado getLoginURL que vai retornar o URL. Então, para a gente encontrar na sua instalação no Magento em app, Code, Core, Mage, onde ficam os módulos, o módulo Customer, existe a pasta Helper. Dentro da pasta Helper a gente tem o arquivo data.php e dentro desse arquivo data.php a gente tem vários métodos. Um deles é o getLoginURL, que é o que é chamado aqui pelo customer.xml. Então aqui ele retorna a URL.
vocês podem ver que logo abaixo existem outros métodos que também retornam URL, o getLogin URL params, getLogin post URL, getLogout URL, aqui já de forma mais fixa, getDashboard URL, getAccount URL, então está tudo aqui. E nisso muita gente deve pensar, pô, então é só traduzir aqui a URL. Seria uma forma de fazer, não a forma que eu prefiro, particularmente, até porque não é aconselhável alterar esse tipo de arquivo, o data.php. Você teria que sobrescrever ele, sendo mais indicado, nesse caso, a customização do próprio XML que constrói as páginas. Então, como a gente faria essa customização sem alterar lá o data.php? A gente teria que reescrever esse action add link, mudando o parâmetro da URL, deixando de chamar esse helper e criando nossa própria URL customizada. Então aqui eu já preparei o exemplo para a gente poder comparar o original com o que eu criei. Você pode ver que no início ele permanece exatamente igual, sendo a alteração justamente aqui na URL, na criação. Em vez de chamar o método do helper, eu estou informando a URL que eu desejo traduzir, que é cliente, conta, entrar. Outra alteração que eu fiz foi no prepare, que aqui ele não informa parâmetro, eu informei o parâmetro true para ele reconstruir essa URL aqui. Então, eu fiz a tradução de customer account login para cliente, conta, entrar. Vou comentar então essa URL do helper e manter só a minha nova URL. Atualizar a página. Agora eu vou clicar em entrar. Veja que ele deu um erro também. E aqui a URL está para cliente, conta, entrar, que eu acabei de criar, de traduzir. Mas acontece que dessa forma ele não encontra a página de destino. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Vamos no nosso back-end, catálogo, reescrita, gerenciar reescrita de URL. Clique em criar URL. Vamos criar uma reescrita personalizada. Então aqui o campo identificador e descrição é só para uso interno, para o nosso gerenciamento em back-end. Então eu posso colocar aqui, ó, nova conta cliente. Descrição, traduzindo a URL de nova conta. Novo caminho. Novo caminho é a URL traduzida. Cliente, conta, entrar. E o caminho base? O caminho base é a página de origem, que estava como Customer Account Login. Redirecionar? Não, porque o que acontece? Se você redirecionar, ele vai pegar o seu caminho novo e mudar a URL no navegador para a URL base. Então a gente não pode redirecionar, a gente só vai reescrever. Salvar. Vamos voltar no front-end e atualizar a página. Agora eu vou clicar em entrar. Veja, ele mostrou a página corretamente e a URL está como cliente, conta, entrar, traduzido. Tá certo? Então você pode fazer isso para qualquer URL do sistema. Você encontra o link, traduz a URL do link e depois faz a reescrita dessa URL para a URL traduzida. Ok? Não tem mistério. Qualquer dúvida vocês podem usar o fórum.escolamagento.com. Um abraço e sucesso!